Para mim fazer o traçado da minha boca de lobo inclinada, desse jeito aqui, eu vou utilizar esses dois tubos. Esse tubo tem 54 e esse aqui tem 82. Como eu vou fazer o molde para cortar o tubo, eu vou pegar o diâmetro externo do tubo. Esse tubo aqui, eu já estiquei o perímetro dele aqui. Caso você queira adquirir meus conteúdos de calelaria, não se trata apenas de uma apostila. Tem apostila de cálculos, apostila de traçado com compasso, tem link das videoaulas, tem vídeos, tem a pasta permanente com várias apostilas relacionadas ao tema e tem todas as informações e todas as explicações para você que for iniciante ou já for profissional na área de caldeiraria. Então não trata-se de uma apostila, vou comprar apostila, não é uma apostila, é um pack de infoprodutos que se você sem esse pack não conseguir aprender, vai ficar meio difícil você aprender então. 54, que é o diâmetro, vezes o π, vai dar igual a 169. Esse 169 eu dividi no meio aqui, fiz uma linha no meio. Agora eu vou dividir em 8 partes. Primeiro eu vou fazer essa linha do meio aqui, para que a peça fique uniforme dos dois lados iguais. Para diminuir a mensagem de erro. Agora eu vou dividir por 8 o perímetro. 170 mais ou menos, dividido por 8. Vai dar 8 partes de 21,25. Numerar. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 e 1. Vou fazer uma linha reta, que vai representar meu tubo de boca maior. Agora eu vou colocar o raio desse tubo. O raio é 41. Medir aqui mesmo. Já apresentei metade do meu tubo, que nem está aqui no desenho, do meu tubo de boca maior. Agora eu vou fazer o grau de inclinação. O grau de inclinação dessa peça pode ser que você tenha ele dado, ou pode ser que você pegue lá a medida na prática, na tubulação, lá, que você vai ter que fazer um corte no tubo. Digamos que eu tenha pegado na tubulação usando o transformador de graus. Então o grau que eu vou pegar é esse aqui. Eu não vou colocar um grau aqui, porque senão você confunde e pensa que é só para 45 graus, só para 30. Então eu não vou colocar a medida do grau. Eu só vou colocar o transformador para usar este grau aqui, que eu peguei lá na prática. Digamos que fosse assim. Então o grau vai ser esse aqui. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, só para nível de informação. Eu vou fazer um risco aqui, onde eu quero fazer a linha, e vou fazer duas linhas aqui. Uma para fora, eu vou pegar essa mesma medida e jogar para o outro lado. Só para encaixar o esquadro sem precisar colocar o esquadro ali, que vai, talvez complique. Agora eu venho aqui, coloco a medida um pouquinho para fora, pode ver um pouquinho para fora, mas não tem medida nenhuma, é só um pouco para fora. E faço, colocar um pouco mais. Aqui faço um X assim, daí eu venho com a mesma abertura e marco do outro lado. Também pode pegar o esquadro dessa linha aqui. Peguei o esquadro, beleza. Agora esse risco aqui vai representar meu tubo de boca menor. Ele tem um raio de 27 e o diâmetro... Eu já vou dividir ele no meio. Eu vou dividir em 8 partes. Pra mim dividir no meio aqui, eu não vou nem... Vou pegar mais ou menos no meio aqui. Fazer uma marcação aqui. E outra aqui. Acho que tá certinho no meio, vamos ver. Aí consegui achar o meio.
Agora que eu já fiz o tubo ali, que é a parte mais difícil de fazer esse tubo, porque fica inclinado, é difícil pegar o esquadro. Eu vou pegar essa medida da boca menor aqui, do jeito que tá aqui. Vou jogar aqui, ó. Posso fazer o círculo se eu quiser, mas eu não vou fazer. Depois eu faço o círculo só pra você ver. Eu vou pegar essa medida aqui e vou jogar aqui. É a medida 1 e 2. Deixa eu fazer o círculo aqui pra você ver. Eu tô pegando aquele círculo lá e tô jogando as divisões do círculo ali. Eu vou fazer com que ele pegue na boca desse outro tubo aqui, do jeito que tá aqui. Só que eu tô fazendo um lado diferente. Então vai ficar assim e assim. Agora que pegou aqui, eu vou jogar pro lado de cá. É só para pegar o formato do corte. Então, eu não preciso numerar nada aqui, só você ver para onde que você vai fazer. Não ficar numerando, vai confundir a cabeça. Aqui, começa no começo do tubo, termina no final do tubo. O meio do tubo vai ficar a peça mais longe. Depois é só as intermediárias. Agora eu vou ter que desenhar o tubo de novo. Só que eu vou desenhar nessa mesma direção aqui para poder pegar as medidas do furo. Como eu já fiz o tubo aqui, esse tubo aqui, eu repeti ele aqui. Eu tenho os pontos que eu encontrei da planificação do quarto no tubo e só vou esticar assim. Agora para fazer o furo, a mesma coisa. Começa aqui no meio, termina no meio. E o meio aqui também começa aqui na ponta e termina na ponta. Depois é só pegar os pontos intermediários. O furo vai ficar desse jeito aí. Então vamos recapitular aqui. Eu fiz o desenho desse tubo aqui maior, que é esse aqui. Depois achei o grau de inclinação que vai ficar minha boca de lobo. Desenhei ela aqui no mesmo grau inclinado. Aqui embaixo eu desenhei essa mesma medida desse tubo aqui, com as divisões. Fiz com que as divisões cruzassem com o arco da boca maior, do tubo maior, que é esse aqui. Depois achei as divisões do recorte ali, formato de desenho do recorte. Utilizando esse mesmo desenho, eu fiz o outro tubo aqui, esse mesmo tubo aqui, eu fiz ele aqui, e desci as linhas que vai ficar a marcação da planificação do corte do tubo. Cada linha dessa eu desci aqui embaixo. Quando cruzou com esse outro tubo aqui, eu consegui achar os pontos que eu vou fazer o furo. No furo, lembrando que esse furo aqui, ele tá com medida do diâmetro externo. Eu vou cortar um tubo para fazer o furo da boca de lobo inclinado.
Então, como esse furo aqui tá com a medida externa, se eu cortar esse furo do mesmo tamanho dessa peça aqui, provavelmente essa peça vai entrar dentro do furo. Então, para que ela fique fora, eu tenho que cuidar do jeito que eu quero a minha peça. Eu posso achar a espessura mais ou menos da peça por dentro aqui, e traçando assim um pouco longe do risco, ou cortar longe do risco, para que minha peça fique encaixada certinho. Que o furo fique com o diâmetro interno e a planificação fique com o diâmetro externo. Essa planificação aqui eu vou jogar na medida do perímetro, que é o que eu tracei aqui. Vamos pegar a medida menorzinha. Eu vou jogar na linha 1. Todos os pontos eu estou jogando ali. 1K1, 2K2, A3, K3. Pegando na agarrada aqui, ó. Aqui é 4. E por fim é 5. É a última linha. Então o desenho vai ficar desse jeito aí. Então aqui está a medida do perímetro com as medidas transferidas. Eu vou recortar. Eu não estou preocupando com a altura aqui, eu só estou preocupado com o corte que eu vou fazer no tubo. Essa medida aqui é a medida do furo. Porém esse furo aqui está com a mesma medida do perímetro externo, do diâmetro externo. Então eu vou ter que fazer esse furo um pouco para dentro, para que ele fique, para que a peça não entre dentro da outra. Vou fazer assim, mais ou menos assim, como se eu estivesse simulando o diâmetro interno da peça, para que o furo não entre dentro, uma peça não entre dentro da outra. Então vou recortar esse molde aqui e vou abraçar no meu tubo para ver se vai ficar igual a planificação. Você viu que eu fiz uma linha aqui no esquadro do tubo e vou colocar o furo exatamente no esquadro do tubo aqui. Agora eu tenho a pecinha aqui depois que eu cortei. Tudo vai depender do acabamento que você vai fazer para encaixar certinho. Você viu que ela tá bem certinho. Vou encaixar nesse furo aqui e vou colar para ver se o furo ficou lá dentro ou se ela ficou certinha na mesma linha. Aqui eu tenho a pecinha, eu colei a pecinha ali. Você viu que o furo ficou lá dentro. Não tá bem certinho, mas tá certo. Tá bem encaixadinho aqui no esquadro. Você pode ver que a linha ali pega ali. A linha de fora aqui pega no meio. Então tá bem certinho. Essas linhas aqui não vão casar porque é diferente o corte. Então é isso aí, valeu e até a próxima aí. Muito obrigado. Tá bem certinho no grau de inclinação, né?